Olá, bem-vindo ao nosso podcast Eu Quero Saber. Hoje nós vamos falar sobre aborto, um assunto importantíssimo na sociedade e também um assunto polêmico. E vamos responder algumas perguntas como: é pecado? Em caso de estupro, é permitido? E se houver uma má formação ou um risco à mãe ou ao bebê? Se a pessoa fez, tem perdão? E quais as consequências? Fica conosco no nosso podcast e você vai ser abençoado. Estamos hoje falando sobre o aborto. Daqui a pouco vamos entrar no tema. Eu peço para você assistir até o fim, não acelerar o vídeo, mas vou pedir 3C para você. Ou você faz um, ou se você puder, faça os 3. Curta, comente e compartilhe, porque são assuntos necessários que traz dúvida e nós vamos responder à luz da palavra de Deus. O meu compromisso em responder não é pessoas, mas questões. Pessoas têm dúvida, é com a palavra de Deus. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então talvez você pode não concordar comigo, você proferir a fé em outro lugar, em outra religião, e você concordar com aquilo que eles falam. Mas hoje eu vou estar falando à luz da palavra de Deus. O nosso compromisso é com a verdade, a luz da verdade, mesmo que essa verdade seja contrária àquilo que nós queremos, àquilo que nós pensamos, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E também, se em algum dos nossos podcasts eu falar de algum assunto, não é jamais ofendendo a você que talvez praticou, você que já se arrependeu ou você que está na prática cometendo, não é nenhuma afronta, porque estamos aqui para puro e simplesmente trazer luz e elucidar algumas coisas. Primeiro, sobre o aborto. Nós vimos agora uma das ministras do Supremo Tribunal Federal, ela trazendo luz a esse caso e ela colocando em julgamento a descriminalização do aborto. Mas na Bíblia, o que é que Deus diz? Não estamos falando de uma religião, estamos falando do Deus Criador de todas as coisas. Primeiro, o aborto, ele é pecado. Nós vamos tratar a parte 1, vídeo número 1, parte 1 e depois a parte 2. Assista os dois, tá bom? Por que o pecado é pecado o aborto? Porque o aborto é um atentado contra a vida, é um assassinato sem chance de defesa, é uma pessoa que está cometendo um crime hediondo porque ela está matando. E a Bíblia Sagrada diz que Deus é o autor da vida, Ele dá a vida e é Ele quem tira, é Ele que determina o início e o fim da vida, porque Ele é o autor. Não é porque um STF da vida que não está lá para legislar e está fazendo isso, era para estar lá para julgar. Não, mesmo se eles aprovar, não significa que Deus aprova. Segundo, para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada diz no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e 23, que se dois homens brigassem, acontecesse dois homens brigando e uma mulher grávida estivesse perto da briga e um ferisse ela, se a criança abortasse, nascesse antes do tempo, e a criança permanecesse com alguma sequela, ele teria que pagar uma multa, segundo o marido dessa mulher pedisse. Só que se a criança morresse no ventre, fosse abortado, a Bíblia diz que esse homem pagaria com a vida. Está na Bíblia, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Então o dano que ele causasse era causado a ele, porque a vida já estava lá dentro, já era um filho, já era um bebê, então ele seria punido de morte. É pecado porque é um crime cruel, é um atentado contra a vida. E em qualquer nação, o que vale mais numa Constituição é a vida. Número 2, o bebê já é uma vida. A vida está na concepção. Nós colocamos o nome na criança quando ela está dentro do ventre. Nós arrumamos o quartinho quando está dentro do ventre. O bebê não é prolongamento do corpo da mulher. O bebê já é uma vida. Nós já sabemos o sexo antes da mulher dar à luz. Deus disse para o profeta Jeremias: eu te escolhi no ventre da tua mãe. João Batista, o grande profeta, o precursor de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele foi cheio desde o ventre. Davi fala no Salmo 139 que ele foi formado, Deus viu ele ainda uma massa informe dentro do ventre da mãe dele. Os seus tecidos, tudo Deus já via dentro do ventre. Então a vida é a vida intrauterina, ela já existe, ela está lá. Alguns pensamentos que nós podemos ter aí relativos ao aborto. Fala para alguém que está vivo que ela não deveria nascer, para ver o que ela vai pensar, o que ela vai falar. Pense comigo isso. Se você pegar um bebê, uma mulher que aborta um bebê de 6 meses, parece que não tem problema nenhum.
parece que não há problema nenhum. Mas se esse bebê tivesse do lado de fora e alguém entrasse na maternidade e matasse ele na incubadora, ia ser notícia no jornal, porque era um crime hediondo. Se esse bebê tivesse dentro do berço, entrasse um ladrão e matasse esse bebê, é um crime, porque está matando uma vida. Agora, um bebê de 6 meses dentro do ventre, se uma mulher matar e abortar, estão querendo dizer que não é crime, porque já é uma vida. Qual que é a diferença? Porque está dentro da barriga, porque está dentro da incubadora e porque está dentro de uma casa. E quarto, para a gente terminar a parte 1, o aborto, ele traz consequências para o corpo. Muitas mulheres têm muitos problemas no corpo. Em gestações depois que ela aborta, traz problemas, consequências graves. A alma da pessoa nunca mais é a mesma, porque ela carrega a culpa, o medo, o temor, a angústia. Ela é assombrada, é um fantasma que atormenta ela, o fantasma da dor, o fantasma da culpa. E terceiro, traz consequência espiritual se não houver arrependimento, porque ela matou. E a Bíblia fala que os assassinos, os homicidas não herdarão o reino dos céus. Na parte 2 eu vou tratar sobre aquelas perguntas célebres sobre o aborto, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Então fica conosco. Deus abençoe, compartilhe este vídeo.